Então, pessoal, vamos lá continuar aqui com os nossos exemplos, tá? Então, aqui, ó. Digamos que uma população em equilíbrio gênico, a frequência de pessoas com olhos azuis seja de 1%. A partir disso, qual a frequência do alelo azinho? Então, por que a gente está representando aqui com essa letra minúscula? Pode ser qualquer letra, mas ela tem que ser minúscula. Porque a gente está falando de uma característica recessiva, tá? Então, quem tem olhos claros, sejam azuis ou verdes, o alelo que determina essa cor, ele é recessivo. Então, todos os indivíduos, né, que têm cor dos olhos claros, ou seja, azul ou verde, eles são homozigotos, porque o alelo recessivo só se manifesta em homozigose, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, que a frequência do alelo azão corresponde ao P. Lembram daquela forma lá, daquela fórmula P mais Q igual a 1? Tá? E aí, quando a gente, digamos, desdobra, né, esse binômio, a gente tem P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, tá? A frequência do alelo azínio corresponde ao quê? Então, logo, se eu quiser calcular a frequência do genótipo homozigoto dominante, isso corresponde ao P ao quadrado. Se eu quiser calcular a frequência do genótipo heterozigoto, corresponde ao 2PQ. E se eu quiser calcular a frequência do genótipo recessivo, então eu vou calcular o Q ao quadrado. Ele já diz aqui que a frequência do alelo azínio, né, ou seja, do Q, é 1%. Então, 1% é o mesmo que 0,01. Assim, eu vou tirar a raiz, né, pessoal, de 0,01 e o valor será 0,1. Então, essa é a frequência, né, do alelo azínio que determina a cor dos olhos azuis nessa população. Então, se eu multiplicar esse 0,1 por 100, eu tenho essa taxa aqui, essa frequência em torno de, correspondente, aliás, a 10%. Ou seja, o alelo azinho está presente em 10% da população. Continuando aqui com o mesmo exemplo, né? Então, ele agora pede, o exercício aqui pede para você calcular a frequência dos diferentes genótipos. Então, primeiro a gente tem que calcular a frequência do gene azão, que corresponde a quem? Ao P. Então, P mais Q igual a 1. A gente já tem a frequência de Q, que corresponde a 0,1. Então, logo, P mais 0,1 é igual a 1, ou seja, P é igual a 1 menos 0,1, que corresponde a 0,9. Então, a gente já tem aqui a frequência de Q, que é 0,1, e a gente agora encontrou a frequência do P, que é 0,9. Então, a gente agora calcula a frequência do genótipo homozigoto dominante, que corresponde ao P ao quadrado. Então, 0,9 ao quadrado dá 0,81. Ou seja, nessa população, 81% dos indivíduos têm o genótipo homozigoto dominante. A frequência do heterozigoto, quem é o heterozigoto? 2PQ. Então, é 2 vezes 0,9 vezes 0,1 igual a 0,18. Ou seja, 18% dos indivíduos dessa população têm o genótipo heterozigoto. E a frequência de azinho, ou seja, do homozigoto recessivo, quem é o homozigoto recessivo é o Q ao quadrado. Então, a frequência de Q é 0,1, então, elevado ao quadrado vai me dar 0,01, ou seja, 1% dos indivíduos dessa população tem o genótipo homozigoto recessivo, tá? Nesse outro exemplo aqui, ele diz aqui que em uma população as composições genotípicas observadas são as seguintes: 100 indivíduos têm o genótipo homozigoto dominante, 300 indivíduos têm o genótipo heterozigoto, e 380 indivíduos têm o genótipo homozigoto recessivo. Então, ele quer para você calcular as frequências alélicas. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente tem que lembrar que se eu estou falando de frequência alélica, se são 100 indivíduos, cada indivíduo vai ter 2 alelos. Então, eu vou pegar os 100 e multiplicar por 2. Então, eu vou ter 200 alelos aqui, azão. O heterozigoto também, eu vou pegar, são 300 indivíduos heterozigotos, eu vou multiplicar por 2, mas eu tenho que lembrar que são 300 correspondentes ao alelo azão
e os outros 300 correspondente ao alelo Azinho. E o indivíduo, né, homozigoto recessivo, 380 vezes 2, 760 alelos. Então, o total de alelos dessa população corresponde a 1.560. Então, para calcular a frequência, né, dos alelos, que é o que o exercício está pedindo, então vamos calcular a frequência do azão. Quem é o azão? São 200 alelos do homozigoto dominante mais 300 alelos do heterozigoto. Então, essa soma eu vou dividir pelo total de alelos, que é 1.560, ou seja, isso é igual a 0,32. Quem é o azinho? São 760 alelos do homozigoto recessivo, mais 300 alelos do heterozigoto. Então, 760 mais 300, ou seja, essa soma eu vou dividir por 1.560, que vai me dar esse valor aqui de 0,68. Então, a frequência do azão é 0,32, a frequência de azinho 0,68. E tem essa outra maneira aqui de você encontrar. Então, no momento em que você encontra a frequência de azão, você consegue achar a frequência de azinho pela fórmula P mais Q igual a 1, tá? Então, se você encontra a frequência do azão, que é 0,32, então, quem seria o azinho? 1 menos 0,32, que é igual a 0,68, tá? Nesse outro exemplo aqui, o exercício diz que a frequência do alelo izinho, que determina o grupo sanguíneo O, é de 0,40, ou seja, 40%, em uma certa população em equilíbrio. Em uma amostra de 1.000 pessoas dessa população, quantas se espera encontrar com o sangue do tipo O? Então, pede para você indicar, né? Indique o genótipo das pessoas do grupo sanguíneo O. Então, gente, se o alelo que determina o tipo sanguíneo O, ele é recessivo, né? Está representado aqui com uma letra minúscula, então, logo, o genótipo das pessoas do grupo sanguíneo O serão homozigoto recessivo. Então, como é que a gente responde essa questão? O exercício já diz, pessoal, que a frequência do alelozinho é quanto? 0,40. Então, a gente calcula a frequência do genótipo homozigoto recessivo. Quem é o homozigoto recessivo? É o Q elevado ao quadrado. Então, é 0,40 ao quadrado, que corresponde a 0,16, ou seja, 16%. Portanto, espera-se encontrar 160 pessoas em uma amostra de 1.000 que serão do tipo O, genótipo homozigoto recessivo. Então, gente, como é que a gente chegou a esse resultado? Simplesmente, quanto é 16% de 1.000? Então, 16% é a frequência do genótipo homozigoto recessivo, que corresponde ao tipo sanguíneo O. Então, qual foi o número da população que o exercício deu? De 1.000 indivíduos. Então, logo, 16% de 1.000 equivale a 160. Ou seja, 160 pessoas dessa população aqui de 1.000 indivíduos terão o tipo sanguíneo O, que corresponde ao genótipo homozigoto recessivo, tá? Esse outro exemplo aqui, ó. Sabe-se que a frequência de um gene para um dado caráter dominante em uma população em equilíbrio, constituída de 8.000 indivíduos, é 0,2. Então, ele quer saber o número esperado de indivíduos com a característica dominante nessa população, e ele dá aqui para vocês as alternativas. Primeira coisa, né, pessoal? Ele diz aqui a frequência do gene dominante. Quem é o gene dominante? É o P, então 0,2. Então, pessoal, se eu tenho a frequência do P, eu encontro a frequência de quem? Do Q, né? Porque P mais Q é igual a 1. Então, se a frequência de P é 0,2, a frequência de Q logo será 0,8. Pronto, agora a gente tem que entender que ele quer o seguinte: o exercício pede para que seja encontrado o número de indivíduos com a característica dominante. Então, a gente tem que calcular tanto a frequência de dominantes homozigotos, quanto também heterozigotos, que serão todos os indivíduos que vão apresentar a característica dominante. Então, desse modo,
Quem é a frequência do heterozigoto aqui? O heterozigoto é 2pq, ou seja, 0,32. Então, quanto que é 32% de 8.000 indivíduos? Porque a população final é constituída de 8.000 indivíduos. Então, 32% de 8.000 indivíduos equivale a 2.560 indivíduos. Então, esse é o número esperado de indivíduos heterozigotos nessa população aqui de 8.000 pessoas. E agora a gente calcula a frequência do homozigoto dominante, que corresponde a quem? Ao P ao quadrado, ou seja, quanto que é a frequência de P? 0,2, né, gente? Então, 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Esse 0,04 corresponde a 4%, ou seja, 4% de 8.000 indivíduos equivale a 320 indivíduos, ou seja, desses 8.000 aqui, 320 indivíduos são esperados, né, possuir esse genótipo homozigoto dominante. Mas ele quer o quê? Ele quer saber a quantidade de indivíduos com a característica dominante. Então, você tem que somar, né, os indivíduos que têm o genótipo heterozigoto, 2.560, mais os indivíduos que têm o genótipo homozigoto dominante, que é igual a 320. Então, a quantidade de indivíduos com a característica dominante neste exemplo corresponde a 2.880 indivíduos. Ok, pessoal? Então, tentem, né, obviamente, repetir esses exemplos, passem esses exemplos para o caderno, né, e tentem refazer até que vocês consigam, né, ter o entendimento necessário para essas questões, tá bom? Tchauzinho.